Antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido muito importante. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e a palavra "eu creio". Eu quero apresentar seu nome em oração. Quero que essa corrente de fé se forme agora. Quando você comenta, você não está apenas digitando, você está declarando. Agora respire fundo. Se possível, feche seus olhos por alguns segundos. Deixe essa oração entrar no seu coração. Pai amado, Deus eterno e poderoso, nesta noite eu me coloco diante da tua presença com humildade. Eu não venho com orgulho. Eu não venho com exigências. Eu venho como filho, como filha, como alguém que precisa do teu cuidado. O Senhor conhece o coração dessa pessoa que está aqui agora. O Senhor sabe o que ela viveu hoje. Sabe das lágrimas que ninguém viu. Sabe das palavras duras que ela ouviu. Sabe do medo que ela tentou esconder. Talvez ela passou o dia sorrindo por fora, mas por dentro estava cansada. Talvez foi forte o tempo inteiro, mas agora, no silêncio da noite, sente o peso de tudo. Meu Deus, entra agora nesse quarto, entra nessa casa, entra nesse coração. Que a tua paz comece a envolver essa pessoa como um abraço invisível. Que toda ansiedade comece a diminuir. Que toda preocupação perca força. Que toda opressão espiritual seja quebrada agora. Se existe insônia, que ela vá embora. Se existe medo do amanhã, que ele seja arrancado pela raiz. Se existe uma angústia no peito, que ela seja substituída por confiança. Pai, eu te entrego as dívidas. Eu te entrego os problemas familiares. Eu te entrego essa causa que parece impossível. Eu te entrego essa situação que foge do controle. Porque quando nós entregamos nas tuas mãos, nós descansamos. E agora, antes dessa pessoa dormir, eu peço, visita os pensamentos dela, toca na mente dela, cala as vozes negativas, silencia as acusações, apaga as lembranças que machucam. Que essa noite seja diferente, que essa noite seja leve, que essa noite marque o começo de algo novo. Senhor, trabalha enquanto ela dorme, move situações que ela nem imagina, abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que estavam trazendo dor. Se existe enfermidade, toca agora. Se existe um diagnóstico preocupante, entra com providência. Se existe uma dor no corpo, que o teu poder comece a agir. Eu declaro descanso profundo. Eu declaro proteção espiritual. Eu declaro livramento contra todo o mal invisível. Que anjos estejam ao redor dessa casa. Que nenhuma notícia ruim chegue. Que nenhuma seta maligna prospere. Pai, ensina essa pessoa a confiar, ensina a esperar, ensina a descansar em ti, porque muitas vezes ela tenta resolver tudo sozinha, mas hoje ela está escolhendo entregar, e quando ela acordar amanhã, que algo já tenha começado a mudar, que ela perceba uma leveza diferente, que ela sinta esperança renovada, que ela veja sinais da tua resposta. Meu Deus, entra também na área financeira. O Senhor sabe das contas. Sabe da preocupação, sabe do aperto, faz provisão onde parece não ter saída, abre caminhos profissionais, dá ideias novas, traz oportunidades inesperadas, visita também a família dessa pessoa, traz reconciliação onde houve briga, traz perdão onde houve mágoa, traz união onde houve divisão. Se há um filho distante, aproxima. Se há um casamento em crise, restaura. Se há alguém perdido espiritualmente, alcança. Senhor, essa pessoa não está ouvindo essa oração por acaso. Existe um propósito nessa noite. Existe um cuidado invisível acontecendo agora. Talvez ela não veja ainda, mas o Senhor já começou a agir. E enquanto ela se prepara para dormir, que o coração dela sinta segurança, que o medo seja substituído por fé, que o cansaço seja substituído por descanso verdadeiro. Eu entrego cada detalhe nas tuas mãos, cada lágrima, cada preocupação escondida, cada sonho que parecia esquecido, e declaro que essa noite será um marco, um divisor de águas, o início de um novo tempo, porque o Senhor é especialista em transformar noites difíceis em começo de milagres. Pai, continua trabalhando onde ninguém consegue entrar. Vai naquele lugar secreto do coração, onde essa pessoa guarda dores antigas. Feridas que nunca cicatrizaram completamente, palavras que marcaram, rejeições que ainda doem. O Senhor viu quando ela foi injustiçada.
O Senhor viu quando ela ficou em silêncio para evitar uma discussão. O Senhor viu quando ela chorou sozinha, tentando ser forte. Nada passou despercebido aos teus olhos. E agora, nesta oração da noite, eu te peço, toca nessas memórias, não para reabrir feridas, mas para curar de vez. Arranca todo o sentimento de culpa que não vem de ti. Remove o peso do passado. Quebra as correntes invisíveis que ainda prendem essa pessoa a situações que já deveriam ter ficado para trás. Se houve traição, cura. Se houve abandono, restaura. Se houve palavras que diminuíram essa pessoa, que agora a tua voz seja mais forte dizendo: você é amado, você é escolhida, você é precioso. Meu Deus, fortalece a identidade dessa pessoa. Que ela não se defina pelos erros que cometeu. Que ela não se defina pelas quedas que teve, mas que ela se enxergue como alguém que está sendo moldado pelas tuas mãos. Pai, também visita os sonhos dela. Aqueles sonhos que ficaram guardados por medo, projetos que foram adiados, planos que parecem distantes demais. Se esses sonhos vêm de ti, reacende agora. Sopra ânimo, traz direção, mostra o próximo passo. E se algum sonho não vem de ti, dá discernimento para soltar. Porque muitas vezes o que dói não é perder, é insistir no que não é para nós. Senhor, guarda essa mente durante a noite. Que nenhum pensamento perturbador domine. Que nenhum pesadelo roube a paz. Que o sono seja profundo, restaurador, tranquilo. Que o corpo descanse. Que os músculos relaxem. Que o coração desacelere. Se essa pessoa está exausta emocionalmente, renova as forças. Se está sobrecarregada, alivia o peso. Se está se sentindo sozinha, que ela sinta agora a tua presença preenchendo todo o ambiente. Meu Deus, entra também nas decisões que precisam ser tomadas. Talvez exista uma escolha difícil pela frente. Talvez exista uma conversa que precisa acontecer. Talvez exista um caminho que precisa ser definido. Dá sabedoria, dá equilíbrio, dá coragem. Que ela não decida movida pelo medo. Que ela não fale movida pela raiva. Que ela não haja movida pela ansiedade. Que tudo seja conduzido pela tua direção. Pai, se existe inveja ao redor, neutraliza. Se existe alguém desejando o mal, bloqueia. Se existe energia negativa, repreende agora. Que essa casa seja um lugar de paz. Que esse quarto seja um lugar de descanso. Que esse lar seja protegido. Coloca teus anjos ao redor das portas, ao redor das janelas, ao redor da família. Que nenhuma notícia inesperada traga desespero. Que nenhuma ligação, durante a madrugada, seja motivo de susto. Que a noite seja tranquila do começo ao fim. Senhor, eu também te peço por essa pessoa que está cansada de esperar respostas. Ela ora, ela crê, mas às vezes parece que o céu está em silêncio. Hoje, traz um sinal. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser pequeno, mas que seja claro o suficiente para renovar a fé. Mostra que o Senhor está ouvindo. Mostra que o Senhor está preparando algo. Mostra que o tempo não está sendo perdido, porque o Senhor trabalha até quando nós não vemos. Pai, eu te entrego também a área sentimental. Se essa pessoa está esperando alguém, prepara o coração dela primeiro. Se está vivendo um relacionamento difícil, traz maturidade e equilíbrio. Se está ferida por algo recente, cura antes de qualquer nova história começar. Que ela não aceite menos do que merece. Que ela não confunda carência com amor. Que ela não permaneça onde há desrespeito. Senhor, fortalece a autoestima dela. Que ela se enxergue como alguém valiosa. Que ela não dependa da aprovação de ninguém para se sentir suficiente. E agora, enquanto essa noite avança, que cada minuto seja de restauração. Se houver dor física, começa a aliviar. Se houver inflamação, começa a secar. Se houver preocupação excessiva, começa a dissolver. Meu Deus, eu declaro que essa noite não será igual às outras. Algo espiritual está sendo alinhado. Algo invisível está sendo organizado. Algo que parecia travado está começando a se mover. Ainda que essa pessoa não perceba imediatamente, o Senhor já está ajustando caminhos, já está preparando encontros, já está abrindo portas. Pai, fortalece a fé dela, porque às vezes o que cansa não é o problema, é o tempo de espera, mas que essa noite seja o início de um novo ciclo, um ciclo de respostas, um ciclo de crescimento.
um ciclo de paz verdadeira. Continua, Senhor, continua agindo, continua restaurando, porque nós confiamos que enquanto essa pessoa dormir, o Senhor estará trabalhando nos bastidores da vida dela, movendo aquilo que os olhos não conseguem enxergar. Pai, entra agora nas áreas mais sensíveis, naquela situação que ela não contou para ninguém, naquele medo que ela esconde até de si mesma, naquela preocupação que tira o sono. O Senhor conhece cada detalhe. Se existe uma causa na justiça, toma a frente. Se existe uma entrevista marcada, prepara o caminho. Se existe uma resposta que depende de alguém, toca no coração dessa pessoa agora. Move o que precisa ser movido. Destrava o que precisa ser destravado. Desata os nós invisíveis. Meu Deus, visita também quem está sentindo o vazio por dentro. Aquela sensação de que algo falta. Mesmo tendo conquistas, mesmo tendo pessoas ao redor, ainda assim existe um espaço que nada preenche. Preenche com a tua presença. Preenche com sentido. Preenche com propósito. Que essa pessoa entenda que ela não nasceu por acaso. Que existe um plano maior. Que existe um caminho sendo construído, mesmo quando ela não percebe. Pai, cura a comparação. Cura aquela tendência de se comparar com os outros. De achar que está atrasada. De achar que todos avançaram menos ela. Cada vida tem um tempo, cada história tem um processo, e o processo dela não está atrasado, está sendo preparado. Senhor, fortalece o emocional dela. Se ela tem chorado com facilidade, traz estabilidade. Se tem se irritado sem motivo, traz equilíbrio. Se tem sentido desânimo constante, sopra ânimo agora. Que a alegria volte devagar, mas volte de forma verdadeira. Não uma alegria superficial, mas aquela que nasce de dentro. Pai, toca também na saúde mental. Se existe ansiedade, acalma. Se existe tristeza profunda, ilumina. Se existe pensamentos negativos insistentes, substitui por esperança. Que a mente dela seja protegida durante a noite. Que os pensamentos sejam organizados. Que as ideias confusas se alinhem. E enquanto ela respira mais devagar, enquanto o corpo começa a relaxar, que o coração sinta segurança. Meu Deus, eu te entrego também o futuro dessa pessoa. Ela não sabe o que vai acontecer amanhã, não sabe o que vai ouvir, não sabe quais desafios virão. Mas o Senhor já está lá. Vai à frente dela, endireita caminhos tortuosos, remove obstáculos invisíveis, prepara encontros estratégicos. Se houver uma porta que precisa fechar, fecha sem dor. Se houver uma porta que precisa abrir, escâncara. Pai, se essa pessoa está enfrentando críticas, dá maturidade. Se está sendo mal interpretada, dá serenidade. Se está sendo atacada injustamente, seja defesa. Que ela não responda no impulso. Que ela não desça ao nível de quem tenta ferir. Que ela permaneça firme, sabendo que o Senhor luta por ela. Meu Deus, restaura a confiança dela nas pessoas certas. Porque talvez ela tenha sido decepcionada tantas vezes que criou muros. Mostra quem merece permanecer. Afasta quem precisa sair. Organiza as conexões. Pai, visita também os pais dessa pessoa. Se ainda estão vivos, guarda. Se já partiram, consola a saudade. Visita os filhos. Visita os irmãos. Visita cada membro da família. Que haja proteção coletiva nessa casa. Se existe uma preocupação com alguém distante, leva cuidado até essa pessoa agora. Se existe alguém viajando, guarda o caminho. Se existe alguém doente, visita com cura. Senhor, eu te peço também pelo financeiro mais uma vez. Tira o peso do medo de faltar. Tira o desespero das contas acumuladas. Traz estratégia, organização e provisão. Que surjam oportunidades inesperadas. Que portas profissionais se abram. Que ideias novas floresçam. Pai, também trabalha na disciplina dela. Ajuda a organizar a rotina. Ajuda a ter foco. Ajuda a não desistir no meio do caminho. Porque às vezes o milagre começa com pequenas atitudes diárias. E agora, enquanto essa noite avança, que cada segundo seja de alinhamento espiritual. Se houve algo hoje que desagradou o Senhor, traz arrependimento sincero. Se houve palavras impensadas, traz aprendizado. Se houve falhas, traz crescimento. Que essa pessoa deite em paz, sem peso na consciência, sem culpa acumulada, sem medo do amanhã.
Que o travesseiro seja lugar de descanso e não de preocupação. Que o silêncio da noite não traga angústia, mas traga serenidade. Pai, coloca uma sensação de proteção tão forte que ela sinta segurança real, como se estivesse sendo envolvida por um cuidado invisível. Que essa noite marque uma virada interna. Talvez nada externo mude imediatamente, mas que algo dentro dela mude profundamente. Que a fé aumente, que a esperança renasça, que a confiança seja restaurada. Enquanto ela começa a pegar no sono, continua agindo, continua organizando, continua preparando aquilo que ela ainda nem imagina.